levando o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso Mestre, agradecer mais essa noite de estudo, agradecer a espiritualidade que sempre está conosco, agradecer a nossa vida, a nossas famílias, e hoje em especial agradecer pelo território da casa, da nossa amiga, da nossa irmã Lucinha, nossas amigas também, agradecer por essa casa, pedir o amparo a todos os trabalhadores da casa. Jesus nos abençoe. Assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez. A todos os encarnados e aos desencarnados. A gente sabe que o trabalho que acontece aqui no outro plano é bem intenso. Eu acredito que nos dias de palestra também. Então, eu acho que nós estamos muito bem assessorados aqui. E eu escolhi um termo aqui, eu não estava brincando não, perdão as ofensas. Geralmente a gente escolhe para falar o que a gente precisa. Né? A gente vai tentando valer. E o tema perdão, esse tema, ele é bastante citado, bastante explorado lá no Evangelho de Jesus. E Kardec, nas obras, ele aprofundou isso. Em várias passagens ele fala sobre o perdão. Então, gente, é um estudo que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo, resumindo, para a gente entender qual é a importância do perdão. A gente sabe que o saber perdoar, o exercitar o perdão, é essencial para o nosso progresso, enquanto espíritos. Né? Enquanto espírito, é essencial. É uma necessidade para o nosso equilíbrio espiritual. E vamos começar com algumas perguntinhas. Será que no nosso dia a dia, trabalho, escola, família, em algum momento, a gente presencia alguma situação, ou com alguém que a gente gosta, ama, ou com a gente mesmo, alguma palavra torta, alguma ação, alguma situação, e a gente se ofende, se sente ferido, machucado por aquilo? O que acontece isso com a gente? Será que nós guardamos só para nós? A gente não compartilha com ninguém alguma mágoa referente a alguma situação que a gente viveu lá no passado, 10, 15 anos? Uma palavra foi falada de forma errada para nós, alguma ação, e a gente ficou magoado com aquilo, e hoje isso já não tem importância nenhuma para nós, não serve para mais nada, é todo a gente imaginar, mas ainda está lá. Eu estava, quando eu estava fazendo a palestra, estava pensando em situação quando eu tinha lá 15, 16 anos, começando a trabalhar, algumas coisas, as situações que eu vivi, e eu lembro até hoje, e que na época machucou, eu estava pensando, voltou. Se voltou, porque ainda tem um pouquinho, né? A gente precisa exercitar e aprender a deixar de lado. Por que deixar de lado? A gente já vai falar sobre. Será que a gente sente, às vezes, algum aperto, melancolia, ódio, raiva, e que a gente acha que isso não vai passar? O que aconteceu com vocês? No Céu e Inferno, eu estava comentando com a Valéria, preciso voltar a estudar. Tem alguns depoimentos de espíritos, de alguns espíritos, e eles falam de situações e de dívidas que eles não conseguiam quitar, porque eles tinham uma raiva, ódio, e aquilo ali vinculou eles a alguma situação, ou encarnados, e não deixou que eles se desvencilhassem por eles. Tem algumas reclamações. É legal a gente ler depois. Então, quando a gente tem o nosso orgulho ferido, quando a gente vivencia uma situação, a gente percebe uma injustiça que é visível e ela nos ofende. Quando nós sentimos essa dor intensa, geralmente a gente não consegue perdoar. E muitas vezes, não é o não conseguir, é a gente não querer perdoar. E o que significa isso? A gente precisa tentar entender por que isso está acontecendo e aceitar que essa situação está aparecendo para nós como uma oportunidade. Ela é um indicativo que nós precisamos
progredir, nós precisamos melhorar. É uma falha que nós temos uma dificuldade e nós precisamos melhorar. Porque isso vai trazer benefícios para nós, espíritos encarnados, para a nossa jornada. E qual o papel da doutrina espírita nesse processo de aprender a perdoar? Ela tenta nos esclarecer e auxiliar, só que cabe a nós entender ou procurar entender e tentar aplicar esse conhecimento que a gente tem e para se esforçar para conseguir. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele faz um apanhado da doutrina de Sócrates e Platão, que viveram lá 400 anos, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E um dos princípios que ele destaca é esse aqui. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que se nos tenha feito. Não parece ser Jesus falando para nós, na passagem do Evangelho? 400 anos, Sócrates já falava isso, mas Platão colocou isso aí no papel. E esse aqui é um dos princípios, representa o princípio da caridade, que está tão presente no Evangelho de Jesus, que é não fazer o mal, né? Não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. No Espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, lá na obra Boa Nova, ele faz um relato de quando Jesus peregrinava, estava exercendo o ministério dele, trazendo as ideias, né? Junto com os apóstolos. E naquela época, quando estava ali em Nazaré, Cafarnaum, volta do lago, lá no quando ele estava ensinando o povo, ele era alvo de muita crítica, porque os judeus, aqueles arraigados, mais radicais, eles não aceitavam o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava. E eles chamavam Jesus de que ele era um servo de Satanás, que ele era um revolucionário. E os apóstolos não aceitavam quando eles criticavam, e eles partiam para cima. E eles tentavam revidar, principalmente Pedro. Pedro era o briguento, né? E até entre eles ali eles brigavam, eles discutiam qual era a melhor saída, como que eles deveriam reagir aqui. E eles levaram para Jesus. Foram reclamar com Jesus, porque eles estavam brigando muito e eles achavam que estava certo eles irem lá e brigar com as pessoas. E aí Jesus responde a eles, segundo está descrito lá no Nova capítulo 10. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Quando Jesus fala que nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, ela fala do trabalho dele ali de levar a boa nova do Evangelho. Mas serve para nós também. A gente não perder de vista o nosso trabalho, porque nós estamos aqui encarnados nesse planeta com alguma missão ou algum planejamento que nós fizemos. Se a gente não aprende a perdoar, a gente vai adquirindo mais dívidas. Mas eu vou falar sobre isso. A gente adquire mais dívidas. E o nosso trabalho fica prejudicado. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, se no nosso dia a dia a gente tem pessoas ao nosso redor que nos parecem ser insuportáveis, será que alguém já passou por uma situação dessa? E até nós também somos insuportáveis para alguns. É possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Nós também somos. Alguns nos consideram insuportáveis. Não deve ser mesmo. Então, Jesus, segundo Humberto Campos, ele ensinou, falou lá para Pedro: temos que perdoar aos adversários. Temos que perdoar. Temos que
trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam na nossa fé. Espera lá. Alguém consegue fazer isso? Nós, planeta de provas e expiações. Um monte de coisa para a gente, dívida para pagar. E a gente ainda tem que ter essa evolução de ser capaz de fazer isso. Será que isso é importante, necessário? Como que a gente faz? Então, no Sermão da Montanha, para vocês quiserem ler, tem uma passagem que Jesus fala de dar a outra face. Vocês lembram? Bateu na face e da outra. É lógico que Jesus não está dizendo para a gente ser um camacho aí de cara, né? Ser um tonto dos outros. Não é isso que ele fala. Mas também não é ir lá para responder com violência. E quando ele fala, quando Jesus ensina para a gente dar a outra face, não é virar a face. Ele está nos agredindo, sendo violento. Qual seria essa outra face? É a outra face moral. É a virtude. Então a gente não pagar com violência, é pagar com generosidade, é tentar com gentileza, com racionalidade, né? Não descer no nível de vibração dele, não chegar no nível dele, e tentar argumentar de outra maneira. Então não é para a gente ser humilde, não, bate aqui também, não é isso. A outra face é você responder, mas responder com consciência, sabedoria, e não usar a mesma moeda. Seria esse significado. Nesse mesmo texto, na Boa Nova, Pedro questiona Jesus no caso dele perdoar um adversário, mas esse adversário ele não se arrependeu. Ou então ele fingir que se respondeu, lobo em pele de cordeiro. E aí Jesus responde a ele: o perdão não exclui a necessidade de vigilância. Então, eu preciso vigiar. Não posso deixar de vigiar. Não é porque eu perdoei o meu adversário, não perdoei, não vai mais fazer isso. Não. O amor não precisa da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Então, se eu tenho um planejamento, eu tenho um serviço a cumprir, para que eu possa bem desempenhar esse meu trabalho, eu preciso ter paz. E essa paz eu preciso conquistar. Então, eu perdoo meu adversário, mas eu fico atento no que ele pode estar fazendo. Continuando. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, é nosso dever amparar, na medida das nossas possibilidades, se a gente conseguir fazer, tentar fazer isso, ampará-lo, mas em nenhuma circunstância eu tenho que perguntar a ele, cogitar saber se ele se arrependeu para eu poder perdoar. Há 5 anos atrás você fez tal coisa. Eu vou te perdoar, eu quero te perdoar. Mas se arrependeu, se não, eu vou perdoar. Eu não preciso fazer isso. Esquece o mal e trabalha pelo bem. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, tem uma passagem que Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai. Aqui Jesus está nos dizendo, palavras dele no Evangelho, para que a gente possa se tornar filhos de Deus, ser considerados filhos de Deus, a gente precisa amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas como assim amar? Já vamos ver. Que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais o que vos ama, que recompensa tendes? Se a gente só cumprimenta aqueles que a gente é amigo, que vantagem a gente vai ter? Os gentios
Eles não respeitam, segundo Jesus, falando lá para eles, os gentios nos respeitam, os outros da comunidade. Então, se você está só respeitando os da sua comunidade, você não tem vantagem nenhuma para isso. Aí Kardec, muito curioso, ele questiona os espíritos. Mas como assim? Como eu vou perdoar os inimigos? A natureza nossa, nós somos imperfeitos, a gente não consegue. Então lá na questão 887, ele diz: disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por vossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Eu amar o meu inimigo não é contrário ao que a gente... A energia não dá certo. E os espíritos respondem, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Bem, vou usar você como exemplo de novo. Eu não posso ter por um adversário o mesmo amor que eu tenho pelo colega. O amor que ele tem por um filho, não dá. É difícil. E os espíritos falam isso. Não foi isso que Jesus quis dizer. Nós interpretamos tudo errado. A gente lê, mas não entende. A gente acha que está lá, é o que está escrito ali. A gente precisa entender a época, como ele escreveu, as pessoas que ouviram ele. Não tinha como ele explicar do outro jeito. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não disse para a gente amar, paixão, ternura. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem e mal. Fez mal, tem que pagar com bem. Perdoar. Por esse meio nos tornamos superiores a eles. O que eu falei de superior não é aquela superioridade de orgulho. Eu sou melhor que ele. Não é isso. Superiores a ele. E pela vingança colocamos-nos abaixo deles. Está lá no livro dos Espíritos, questão 887. Kardec, ele sabia perguntar bem, né? Às vezes eu me pergunto como que ele tinha essa facilidade, inteligência. E segundo Kardec, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, quando nós perdoamos os nossos inimigos, nós estamos praticando a caridade na sua aplicação mais sublime. Porque essa virtude, quando a gente consegue perdoar ali os nossos adversários, significa que nós conseguimos superar um pouquinho o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque às vezes a gente perdoa, mas a gente está com raiva. É que a gente já está aprendendo, estudando o Evangelho, e a gente aprende que nós temos que exercitar o perdão. Então a gente às vezes tenta se reconciliar, mesmo que a ofensa tenha sido muito grave. E isso é uma virtude, né? Porque a gente está conseguindo superar aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então Jesus não quis dizer para nós que a gente deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão amigo. Porque a ternura, essa amizade que nós temos com os amigos, ela supõe que a gente confie, confiança. Você está lá no trabalho, um não confia no outro. É difícil você desenvolver esse amor. A gente tem que estar sempre vigilante ali. Então, amar os inimigos, segundo Kardec, não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza, algo que não seja natural, forçado. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira bem diferente do que um amigo. E é verdade, né? A energia, a vibração é diferente. A gente consegue perceber. A gente consegue. Então a gente não deve ter ódio, rancor, vingança, querer pagar o mal com o mal. Se a gente conseguir superar esse nosso desejo de se vingar, às vezes acontece algo de ruim. Eu tenho um hábito, às vezes, de ficar vendo no Facebook, um valentão lá e vem o outro que derruba o cara. Merecer. Mas fazendo a palestra, eu descobri que eu estou parando disso. Porque é o seguinte, eu estou desejando mal. E a gente não tem que ficar feliz com o mal do outro. Isso é errado. A gente tem que ficar feliz quando o outro se dá bem, está tudo certo. E a gente não pode também humilhar. Sabe, traz na frente todo mundo, está lá, 50,
Ó, eu estou perdoando o que você fez para mim, não faz mais isso. Você está humilhando a pessoa também. Mas isso a gente só consegue fazer devagarzinho, devagarzinho. Pedro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele vai perguntar para Jesus quantas vezes a gente devia perdoar. Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, um pedacinho, e ele falou assim que a gente tinha que ter outra visão. A gente não tem que perguntar quantas vezes que eu tenho que perdoar a pessoa que fez o mal para mim. Por que ele não chegou para Jesus e falou assim, Senhor, quantas vezes eu posso pecar e o outro pode me perdoar? Porque eu também erro. Então, quantas vezes eu posso perdoar o meu adversário? Está lá na Bíblia. E o meu adversário? Não vai me perdoar também, porque eu erro. A gente às vezes esquece disso. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí eu peguei a calculadora, 70 vezes 7, 490. Então eu ando com uma planilhinha lá, um caderninho. Ah, você pegou comigo. Ó, tá enchendo aqui, hein? Ó, já está 400, só está 90, 490. Tudo que você fizer daqui para frente, eu não te perdoo mais. Foi isso que Jesus quis dizer? Não. O 70 vezes 7 significa o quê? Infinitas vezes. Perdoar sem limites. É isso que Jesus quer dizer. Não existe limites para perdão. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma instrução de um espírito, acho que é no capítulo 10, se eu não me engano, capítulo 10. Diz o seguinte, essa aqui é a mensagem de um espírito, eu não lembro o nome dele agora, não lembro. Perdoarás, mas sem limites. A filha Jesus falou, você está pensando, sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa seja feita frequentemente. O cara está repetindo e a gente está sempre perdoando. Mas não esqueça, a gente está perdoando, mas tem que estar vigilante. Não tem que ser tonto também. E ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, deixando de lado o orgulho, o egoísmo. Por quê? Porque isso nos torna invulneráveis contra o ataque. Então, quando a gente deixa de lado o orgulho, a gente fica invulnerável. Pode falar o que quiser, não vai nos ofender. Nós não somos mais vulneráveis. Então, maus procedimentos e as injúrias não vai mais nos afetar. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Isso vai ser bom. Ah, mas eu vou ser bom até aqui. Daqui para lá já não mais. Não. Isso vai ser bom sem limite. Não medindo jamais a tua mansuetude. Faz, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. O que a gente quer que Deus faça por nós? Lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Então não tem ele que perdoar frequentemente? Todos. De 1 em 1 minuto. E quando eu estou falando uma besteira, eu estou pensando. E conta o número de vezes que o teu perdão desce para pagar as tuas faltas? Ainda bem que Deus é misericordioso, né? Então, gente, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Sempre. Porque nós precisamos também que os nossos irmãos nos perdoem. Eu pus um vídeo aqui de 1 minuto e pouquinho. Está mostrando uma cena lá de Chosen, segunda novela de Chosen, dos escolhidos. Aqui tem uma tradução ali, eles colocam errado, mas depois corrige. Então não vamos atrás para traduzir. A pessoa que dublou não sabe fazer aquilo. Estava sendo calculador. Mas o que importa é a cena para nós. Bom dia, desculpa. Eu disse bom dia. Não, eu te ouvi. Eu pedi desculpa. Isso é Pedro, Aquele que assistiu você.
já faz mais de um ano e Esse é uma eu percebi que nunca me desculpei pelo meu papel na sua situação com a dívida, enquanto me liga quintos a relatar suas atividades. Depois do sermão do grande, fui imediatamente falar com meus pais para pedir desculpas pelos meus atos. Não vou melhorar se eu não pedir seu perdão, então é isso que eu estou fazendo agora. Bom, na verdade, eu só estou dizendo que sinto muito. O perdão é um presente que você pode dar ou não dar. Ele peca contra mim 7 vezes e eu deveria apenas perdoá-lo? Não 7, mas 77 vezes. Eu pretendo fazer uma pilha enorme se juntasse cada ofensa e as consequências. Sabe, eu não quero dizer literalmente 77 vezes. 70 vezes 7. O completo vezes o completo. Perdão sem fim. Sem limites. Eu te perdoo. Estamos. Não sei se estão assistindo, mas o Mateus é o cobrador de impostos lá e entregou o Pedro. Ele estava devendo lá e tem que pescar para pagar a dívida, senão ia preso, perder casa. E o Pedro queria matar ele, aí Jesus chama ele e fala: vai chamar um cara para ser apóstolo também? Pelo amor de Deus. Né? Tem uma passagem lá no Evangelho também, que não lembro o título, mas tinha um rei, ele chama os servos para pagar as dívidas, né, para fazer o acerto de contas. E um devia, acho que 100, lembro, sinceramente eu não lembro o valor que o cara estava devendo para o senhor lá. Então, eu não vou falar aqui, se eu lembrar depois eu falo. Acho que era talento, 10 mil talentos, eu não sei quanto era isso aí. Então ele chama lá o servo e fala assim: paga aí para mim. Aí ele fala: meu rei, senhor, eu não tenho esse dinheiro. Se alguém já leu, vende você, vende a sua esposa, vende seus filhos como escravos, toda a propriedade que vocês têm vai ser vendida então para pagar a dívida. Aí esse servo se ajoelha, pede para ele ter misericórdia, ser generoso, que ele vai dar um jeito de pagar. Aí o rei lá, o patrão dele, se sente comovido com aquele pedido de perdão dele e perdoa a dívida. Fala: sua dívida está perdoada, você não vai ser escravo, pode ir embora para sua casa. Saindo lá da reunião com o chefe dele lá, com o rei, ele encontra um outro colega dele que estava devendo para ele o referente lá 10 moedas de prata. Acho que era 100 denários, 10, não lembro. Mas era alguns dias de trabalho. Ele pega o cara pelo colarinho lá, né, com o colarinho, e fala: você vai me pagar. Mas eu não tenho dinheiro, me dá um tempo que eu vou te pagar. Não, aí entrega o cara para ser preso para os carcereiros, até que ele conseguisse pagar. Os amigos vendo aquilo, se sentiram com raiva e foram lá reclamar com o rei. Falou: o senhor perdoa a dívida do teu servo, mas ele não fez o mesmo com um amigo dele ali, ele não perdoou o irmão dele lá, e mandou o cara para a cadeia. Aí ele traz de volta o cara e fala assim: o servo mau e infiel, eu perdoei a tua dívida, né? Você foi tão, você pediu misericórdia, eu perdoei, e você não foi capaz de fazer o mesmo com o teu irmão, perdoar também a dívida dele. Só por isso agora você vai ser preso e só vai sair no dia que você pagar. Então, qual que é a lição aí? Que Deus, Ele perdoa as nossas falhas. Ele faz a mesma coisa com a gente. Mas nós temos que perdoar também aos nossos devedores. Tem uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que diz, Mateus, se perdoardes aos homens as faltas
que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. A parábola que Jesus contou lá, né, falando lá, explicando para eles, está aqui em Mateus 5,14, a explicação lá. E Deus só vai perdoar se a gente perdoar também. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, fala, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então é uma condição. Jesus ele ensina para nós isso. As nossas dívidas eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar as dívidas dos devedores, porque eu também preciso de perdão. E o porquê que a gente precisa de perdão? Está aqui. Também é rapidinho. Não é importante que o outro aceite a nossa reconciliação. Porque o problema dele é dele. Nós é que nos libertamos dos efeitos do mal que ele nos fez. A questão é eu me apaziguar, eu me reconciliar. Há um momento em que Emmanuel, através de Chico Xavier, faz a seguinte proposta: perdoa mesmo aquele que não quer ser perdoado. A problemática, portanto, não é dele, é nossa. Porque na hora que me reconcilio, eu tiro a carga da nossa vida. Quantas vezes as nossas dificuldades são mediúnicas? A gente fica remoendo e vai piorando, cada vez mais remoendo mais. Uma banalidade em breve parece que um assalto na cidade inteira. Daí, reconciliar. Tá bom, né? Está acabando do jeito. 5 minutos, eu juro. Não é uma problema. Aprendi com esse livro. Então não tá. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem uma passagem, uma instrução do Espírito também, que ele diz assim. Ele falando sobre a paciência, mas tem a ver com perdão. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade, da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E ele completa. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Você dá esmola, você tem dinheiro, você não faz um trabalho voluntário, você não usa seu tempo nada. Então, esse tipo de caridade é uma das mais fáceis, mais simples. Mas o Espírito diz para nós, opa, há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, olha, dar esmola, fazer caridade, mas isso é fácil. Eu quero ver você perdoar aquelas pessoas que estão no nosso caminho e que trazem para a nossa vida algumas situações de dor, de raiva, de ódio, e que servem para o nosso crescimento. Nós temos que passar por aquilo. Aquilo está acontecendo porque é necessário. Segundo esse nosso amigo, perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho. Não é por acaso. Se encontrou um chefe chato, não é por acaso. Para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos. O importante para mim é como é que eu vou reagir a esse sofrimento, a essa prova. Eu vou ser resignado? Não vou ser resignado? E colocar a nossa paciência à prova. Então a caridade aí, que Kardec fala depois, não ter meios materiais de fazer caridade, isso não importa. O importante é você perdoar os seus inimigos. Esse é o problema. E essas atribulações que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente passa, é porque são provas
que a gente tem que enfrentar com resignação. Então, segundo o que o Espírito está dizendo, eu preciso passar por aqui. Normal. O que a gente tem que pedir nas nossas orações, o Cláudio já falou isso para mim uma vez. Eu tenho que pedir a força, ombros fortes, para suportar com resignação aquele peso que eu estou tendo ali. E aí Kardec, de novo Kardec, ele vai lá cutucar os espíritos de novo. Aí ele pergunta para os espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Ele pergunta o verdadeiro sentido da caridade. O jeito que Jesus entendia. E os espíritos respondem para ele. Você tem que ser bondoso, generoso para com todos. Todos. Os amigos e os inimigos. Os bons e aqueles que você não vai com a cara. Você tem que se esforçar para ser bom. Às vezes a gente atende a uma pessoa com rispidez, né? A gente precisa aprender isso. Às vezes eu dou uns coices lá na agência, depois eu fico, me arrependo, chego em casa e fazer minhas pressas. Porque você pega uns velhinhos, não vou falar. Quando é velhinho, eu ainda não sou. Quando é mais meio novo, eu dou uns cachorros. Perdão, senhor. Então eu tenho que ser bom para todo mundo. Indulgência, tolerância para com as imperfeições dos outros. A pessoa não é perfeita, tem que ter tolerância, porque eles também têm tolerância comigo. E perdão das ofensas. Só que eu só vou viver a verdadeira caridade. Só vou viver a verdadeira caridade se eu conseguir perdoar as ofensas. Ah, eu sou bom para todo mundo. Legal. Se a pessoa me ofende, eu não ligo. Pode me ofender, eu sou tolerante. Não, perdoar, mas não vou perdoar. Pronto. A gente não está vivendo a caridade como a gente deveria viver. Então, a partir dessa resposta, a gente já percebe que a gente tem que aprender a praticar o perdão, porque ele é muito importante. E ele exige um esforço muito grande de nós, porque a gente tem que aprender o quê? Combater o egoísmo, combater o orgulho. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do próximo, ter empatia com as pessoas com quem a gente convive. Quando eu conseguir ser menos orgulhoso, menos egoísta e ter empatia, eu estou começando a entender a necessidade, como me portar para perdoar. E a gente precisa diariamente aprender a nos perdoar, porque às vezes a gente comete erros e a gente fica se martirizando, né, Bem? A gente comete o erro, putz, eu não devia ter feito isso, eu errei. A gente tem que ter, além da gente saber pedir perdão, a gente tem que, além da gente ter a capacidade de se perdoar, a gente tem que ter a capacidade de pedir perdão para aquelas pessoas a quem a gente ofendeu. Porque diariamente, comece a observar. Mesmo quando você não briga, está notando quantas vezes você cometeu algum ato, alguma palavra, atitude que você sabe que você ofendeu outra pessoa. Marca, vê quantas vezes no dia você faz isso. Eu já tentei, eu perdi a conta. Faz muito. Sem querer, porque a gente pode fazer isso de forma consciente ou inconsciente. Às vezes a gente peca, a gente ofende de forma consciente. E às vezes a gente faz de forma inconsciente. E às vezes não percebe isso. E o mais difícil, perdoar o próximo, como ensinado por Jesus. Eu tenho que aprender a perdoar o próximo também. E no final, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão é importante porque quebrando os vínculos negativos. Foi o que o Divaldo falou no vídeo. Quando mesmo que o cara não queira ser perdoado, eu vou perdoar, eu quero esquecer aquilo ali. Porque eu não quero morrer dos dois encarnou, chegou lá, a gente tá lá e voltar aqui de novo, porque tem uma dívida para cobrar. Não me deve mais nada, vai com Deus. Porque assim eu vou evoluir, você fica isso, se quiser. Mas eu vou. Se você quer ser perdoado, eu quero te perdoar. E segue em frente. Esquece, quebra aquela ligação que tem. É isso que o Divaldo falou. Então,
sai essa carga negativa, quebramos vínculos negativos que nos fazem sofrer. Ao perdoar, estes laços que nos mantêm atrelados a situações de raiva e ódio se quebram. E ao nos libertar, nós nos permitimos evoluir. Quando Jesus fala para a gente se reconciliar com o nosso irmão, para depois ir a Deus, é isso que ele quer dizer. Como é que eu vou depois chegar a Deus, pedir a Deus qualquer coisa? Se eu estou aflito, se eu tenho ódio, rancor, mágoa de outra pessoa. Primeiro vai lá se reconciliar, depois você leva. E uma mensagem para nós, espíritas ou aqueles que gostam, que seguem, que estudam. Espíritas, não olvidais, não esqueçam jamais de que, tanto de palavras como de corações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra dura. Está perdoado, mas lá dentro você fala que perdoado, caramba, ainda vou pegar, ainda vou descontar o que você fez. Não pode ser isso. Se vós dizeis espíritas, se vós vos dizeis cristãos, sede, pois, olvidai o mal que se vos pode fazer, esqueça o mal que fizeram para você, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Por que isso? Porque o próprio Jesus nos deu o exemplo. Quando ele estava lá no Calvário, o que ele disse lá? Lá, no meio dos ladrões, as últimas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sendo crucificado, o pessoal lá pregou ele lá, e mesmo assim ele pediu para Deus que perdoasse aqueles que estavam tirando a vida dele. É isso, agradeço muito a oportunidade, porque cada vez que eu venho aqui, vem para aprender, né? Eu pediria para você vir fazer, eu pedi para o seu banco. Já está aqui, vamos fazer a pressa. Eu pedi para a Valéria, mas ela viu, ela não queria vir, né? Tem que fazer. Porque daí aí com essa prece que o Paulo tem que fazer, a gente procura pensamento, que daí já serve como um passo. Tá bom? Baixar os nossos olhos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, compreender o que é o perdão, por que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, que somos todos irmãos, somos adversários em alguns momentos, mas somos irmãos. Então, por que eu preciso aprender a perdoar? Que a gente tente se esforçar a cada dia, nessa nossa jornada, no nosso trabalho, na nossa missão, procurar a cada dia que passa, levar a sua mensagem, a boa nova, para todos aqueles que convivem com a gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Muito obrigada, São Paulo.